atleticano. Ô Thiago, marcou muito após o jogo. O Caixa cobrou, o Edu Panzi cobrou, todo mundo cobrou que era a hora de uma ação efetiva da direção do Atlético, da comissão técnica, de cobrança depois da péssima atuação contra o Fluminense. Teve reunião, teve cobrança depois da derrota, Thiago? Ah, teve, né, João? Claro, porque um resultado como aquele não pode simplesmente ser entendido como algo normal. Então, a diretoria do Atlético, a diretoria de futebol, né, a comissão técnica, debatendo os principais pontos do porquê, o que não aconteceu no time do Galo para que o resultado viesse dessa maneira acachapante, como foi diante do Fluminense. Então, houve sim cobrança, o Turco Mohamed está ciente disso e vai preparar um Galo forte para amanhã, 7h no Mineirão, com o apoio do torcedor. Continua a venda de ingressos. É nessa hora que o torcedor tem que abraçar, né, gente? Momento de turbulência aí na competição. É hora da massa fazer a sua parte, aliás, organizadas, falando em Rua de Fogo, uma recepção para passar aquela energia positiva para que o Galo retome o caminho dos bons jogos e principalmente o caminho da vitória neste Campeonato Brasileiro. Com o resultado do Palmeiras ontem, o resultado avassalador também para cima do Botafogo. Então, o Atlético está a 3 pontos do líder, o Palmeiras, neste momento, mas o Galo segue no G4, então nada de alarde, né? É uma questão mesmo de correção de rota pro Galo voltar a brilhar neste Brasileirão. Não é isso, João? É isso, Thiago. Eu passo pra você do Panzi, passo pra Nath. É hora de cobrança mesmo? Cobrança interna no Galo? É uma derrota muito pesada, João. Eu até falava hoje mais cedo no Rádio Esportes, o Atlético está entre as 4 piores defesas do Campeonato Brasileiro, 13 gols. Tem que fazer o recorte desse jogo. 40% desses gols no campeonato foram num jogo só. Então é um jogo muito significativo. Tem que esquecer. Não tem que esquecer. Tem que ser lembrado constantemente. A cobrança tem que acontecer dos atletas e da comissão técnica. E eu senti falta de que alguém viesse a público. Uma coletiva, como faz quando a arbitragem erra, quando o VAR erra. Quem deveria ter vindo a público? Quem vai, geralmente, que é o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. E não custava nada. Chega para a imprensa, convoca uma coletiva, fizemos as cobranças, está tudo certo, o técnico continua. Acho que o torcedor precisa ouvir esse tipo de coisa. Não é só na hora de cobrar a arbitragem, ou depois de uma vitória, quando o momento tá bom. Eu acho que uma derrota como essa, como foi, tomando de 5, o Atlético não tomava de 5 desde 2011. Precisava que alguém da direção do Atlético, e é o diretor de futebol, a pessoa mais certa... E que me parece um cara muito pouco cobrado, né, Edu? Eu não sei como é que é lá dentro. Tá num pedestal aí que, assim... É o senhor do céu e da razão, e a gente não vê cobrança. Quando eu falo cobrado, não é só internamente, direção com ele. É cobrado de uma maneira geral. Tá num pedestal no futebol quase como um intocável, que todas as decisões são certas, que tudo que faz tá ali certo, e não necessariamente é assim. Eu concordo entendo com você que essa postura dele de ser o homem que berra quando a arbitragem erra com o Atlético e ser o homem que some quando o Atlético toma 5 é muito ruim. Eu entendo, talvez, a cobrança menor, porque o Atlético veio de uma temporada espetacular, estava tudo muito bom. Então, não havia tanta cobrança. Mas esse cara, João, o Atlético tomou de 5. O Atlético tomou de 5 num jogo. O Atlético que busca o bicampeonato seguido, o Atlético que é favorito na Libertadores, na Copa do Brasil, tomou de 5 do Fluminense. É uma derrota muito grande e ela precisa ser lembrada e ela precisa ser tratada de maneira diferente. Ela é diferente da derrota pro América aqui no Campeonato Brasileiro. É uma derrota diferente e eu senti falta de que o clube viesse a público para dar uma explicação. Ô, Nath, é hora de algum nível de cobrança dentro do Atlético ou cobrar cobrança no momento? Precipitação, por tudo que o Atlético ganhou ultimamente? Nós não estamos mais em início de temporada, né, João? Nós já estamos em junho, caminhando para uma reta decisiva agora das competições. Libertadores e Copa do Brasil em fase de mata-mata. O Campeonato Brasileiro estritamente equilibrado, então isso faz também com que o desempenho dos times tenha que se sobressair para, quem sabe, alcançar o objetivo do Atlético, que é manter esse título, né? Mas eu acho que me chamou muito a atenção, João, o teor da conversa
que foi algo que eu até falei aqui, Edu Panzi. O Atlético, na minha opinião, contra o Fluminense, além dos problemas táticos, enfim, dos erros individuais, tinha um aspecto coletivo que me chamou a atenção, que parecia que o time estava numa rotação muito diferente do que era necessário. E pelo que a gente teve indícios, a conversa foi justamente uma cobrança no sentido de que todos os jogos têm que ter a mesma concentração, o mesmo empenho e a mesma importância. Porque pareceu um Atlético muito focado contra o Palmeiras e um Atlético um tanto quanto displicente contra o Fluminense. E a regularidade é o que vai fazer o Atlético